Então vamos lá? Vamos falar de um assunto que é bem básico em matemática e também bem importante, muito importante, que são assuntos relacionados a frações. Vamos entender como é que a fração, como é que essa representação por frações funciona, quais são as coisas que você pode fazer, quais são as coisas que você não pode fazer, os nomes que a gente dá, por exemplo, aqui hoje nós vamos falar sobre frações equivalentes, então vamos entender como é que tudo isso funciona. Eu coloquei aqui uma situação para a gente pensar. Imagina você está em uma pizzaria e qual o pedaço que você acha que é maior? Se você pegar metade da pizza, você pega a pizza aqui, reparte em 2 pedaços e de 2 pedaços você pega um. Então, esse número de baixo aqui é o número que representa em quantas partes que o inteiro foi dividido. E o número de cima representa quantas partes que foi tomado. Então, aqui eu tenho essa fração 1/2, está me dizendo que o inteiro foi repartido em 2 partes e de 2 partes eu peguei uma. Esse número de baixo nós chamamos ele de denominador. O número de cima nós chamamos de numerador. Então veja, imagina que alguém comeu metade de uma pizza. Aí a outra pessoa pegou e comeu 2/4 da pizza. Qual é a pessoa que comeu mais? 2/4 aqui quer dizer que o inteiro ele vai ser repartido em 4 partes e de 4 partes nós vamos pegar uma parte só. Perdão, de 4 partes nós vamos pegar 2 partes. Então se você olha para essa pizza aqui, que foi repartida em 4 partes e de 4 ele pegou 2, a mim me parece que essa quantidade aqui é igual a essa quantidade aqui. O que você come de pizza aqui nesse caso e nesse caso é o mesmo. Então aqui eu tenho que a fração 2/4 representa uma quantidade que é igual à quantidade que a fração 1/2 representa. A mesma coisa aqui embaixo, se ao invés de dividir em 4 partes, eu dividi a pizza em 8 partes, que inclusive é o mais comum, quando você vai na pizzaria, ela vir dividida em 8 partes. Se ela é dividida em 8 partes, e você tomar aqui 1, 2, 3, 4, então você vai pegar 4 partes de 8, você lê 4/8. Se alguém come 4/8 da pizza, ou se come 1/2 da pizza, ou se come 2/4 da pizza, eu estou falando da mesma quantidade, Eu estou falando da mesma quantidade. Então essa fração 4/8, ela representa a mesma quantidade que a fração 2/4 representa, que representa também a mesma quantidade que a fração 1/2 representa. Tá ok? Então eu coloquei aqui outras situações. Se eu repartisse a pizza em 10 partes e pegasse 5, eu também estaria pegando a mesma quantidade. Note que o que está mudando aqui é o tamanho dos pedaços. O tamanho dos pedaços é que está diferente. Agora a quantidade total que você junta, que você pega, é a mesma. Eu peguei 5 partes de 10. Eu estou pegando a metade da pizza. Se eu repartisse ela em 6 pedaços, de 6 pedaços eu pego 3 pedaços, eu continuo pegando a metade da pizza. Se essa pizza fosse repartida em 100 pedaços, daria uns pedacinhos pequenininhos, 100 pedaços. Se for repartido em 100 pedaços e de 100 você pegou 50, você também pegou a metade da pizza. Então note que todas essas frações aqui representam a mesma quantidade. Então eu tenho 50 centavos, 3 sextos, 5 décimos, 4/8, 2/4, 1/2, tudo isso representando a mesma quantidade. Quando eu tenho frações que representam a mesma quantidade, representam a mesma parte do inteiro, representam o mesmo número, eu chamo essas frações de frações equivalentes.
Está até escrito aqui, frações equivalentes. São frações que representam a mesma parte do inteiro, que representam a mesma quantidade, que representam o mesmo número. Se você pegar uma calculadora e fizer esse cálculo aqui, 50 dividido por 100, 3 dividido por 6, 5 dividido por 10, 4 dividido por 8, 1 dividido por 2, 2 dividido por 4, faça essa experiência e você verá que em todos os casos você vai encontrar sempre o mesmo número. Por isso eu digo que essas frações são equivalentes, porque elas representam o mesmo número. Elas são apenas escritas de forma diferente, mas representam o mesmo número. Então, frações equivalentes são aquelas frações que representam a mesma quantidade, representam o mesmo número, representam a mesma parte do inteiro. Ok? Agora, é interessante também eu saber o seguinte: como é que eu reconheço duas frações equivalentes? A propósito, antes de falar sobre isso, vamos fazer o seguinte. Como é que eu posso, a partir de uma fração, obter uma outra fração que é equivalente à primeira? Eu quero obter uma outra fração, mas essa outra fração tem que representar a mesma quantidade que a primeira fração representa. Como é que a gente faz isso? Então essa é a pergunta que está colocada aqui, né? O que podemos fazer com uma fração para que a nova fração obtida seja equivalente à primeira? Se você olhar para esse exemplo que foi colocado ali, por exemplo, desse número aqui, 1/2, para você chegar até a fração, por exemplo, 3/6, para você chegar até essa fração aqui, 3/6, o que você precisa fazer, na verdade, é pegar o numerador, esse número de cima aqui, multiplicar por 3, pegar o denominador, multiplicar por 3 também. Quando eu multiplico o numerador e denominador por 3, aí eu encontro isso aqui, 3/6. Você viu no desenho ali que 3/6 representa a mesma quantidade que 1/2. Eu poderia também pegar essa fração 1/2 e vamos supor que eu queira chegar nessa fração 5/10. Para eu chegar na fração 5/10, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar aqui o numerador por 5 e multiplicar o denominador por 5 também. Então, desde que eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número, a fração nova que eu obtenho, ela é uma fração equivalente à primeira. Ela representa a mesma quantidade que a primeira fração. A mesma coisa que você pode fazer aqui com relação à multiplicação, também pode fazer com relação à divisão. Quando você divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, você está obtendo uma fração equivalente à primeira, mas que pode ser escrita de forma mais simples. Isso aí é muito utilizado, não é verdade? Para você simplificar frações. Por exemplo, eu poderia pegar aqui assim, 50 100avos, e eu vou dividir aqui o meu numerador por 50, por exemplo, e vou dividir aqui o meu denominador por 50. Então, quando eu divido 50 dividido por 50 dá 1. 100 dividido por 50 dá 2. Então, 50 100avos é equivalente a 1/2. Então, multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número mantém a fração, mantém o que a fração representa, mantém o número que ela representa. Dividir numerador e denominador pelo mesmo número também mantém a fração. O que essa nova fração representa é a mesma que a fração anterior representava. Então, por isso eu digo que são frações equivalentes. Se você pegar aquele 4/8 que a gente colocou ali e você dividir aqui em cima o numerador, se você dividir por 2, por exemplo, e você dividir aqui embaixo por 2 também, aí você encontra 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Essa nova fração aqui, 2/4, ela é equivalente a essa primeira fração. Ela é equivalente a essa primeira fração. Ela representa a mesma quantidade que a primeira fração representa. Então eu digo que essas duas frações são equivalentes. E aqui ainda mais, você poderia de repente dividir aqui em cima por 2 novamente e dividir aqui embaixo por 2 novamente. O numerador divide por 2, o denominador divide por 2. Aí 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então essa nova fração aqui é uma fração que é equivalente a essa fração 2/4.
representa a mesma quantidade que essa fração 2/4 representa, que por sua vez representa o mesmo que a fração 4/8 representa. Então, não se esqueça do seguinte: frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do inteiro, são frações que representam a mesma quantidade, são frações que representam o mesmo número. E você obtém frações equivalentes a partir de uma fração dada, multiplicando numerador e denominador pelo mesmo número, ou dividindo numerador e denominador pelo mesmo número. As frações que você obtém a partir daí são frações equivalentes à fração original, à fração dada. Entendido?